Almas em Desfile. Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Espírito Hilário Silva. Almas em Desfile. Sim, em toda parte e em todos os dias, há desfile de almas. A vida garante a exibição. E cada pedaço do mundo é recanto de passarela por onde transitam as criaturas, dando mostras de si mesmas. Almas que se arrastam. Almas que lutam. Almas que riem. Almas que choram. Partilhando igualmente a marcha, caminha corretamente. Não recues, nem te apresses. Observa os companheiros, sem espanto e sem crítica, a fim de que a lição de cada um te sirva ao aprendizado. Toda vez que te inclines para aquele caminheiro, estende o coração e as mãos, em forma de entendimento e de amor, porque todas as filas prosseguem adiante, com o encontro marcado no túnel da morte. E do túnel da morte cada alma em desfile surgirá no outro lado para receber, no posto de pedágio do destino, segundo o próprio merecimento. Uberaba, 29 de agosto de 1960. Hilário Silva. Na trilha humana. Movimentando rápidas pinceladas, Hilário Silva, neste livro, um retratista de corações, conclamando-nos a sentir e refletir. Com o emprego de tintas fracas ou fortes, revela quadros diversos, apresentando o que ele próprio nomeia como sendo um desfile de almas. E as telas se destacam. O esforço premiado aparece junto àquela na vigilância. O aviso evangélico surge na estrada que a ignorância assombria. Quem se ilude respira o ambiente de quem se esclarece. Há espíritos que caem, ao lado de espíritos que se levantam. E a trilha humana com os seus sonhos e esperanças, flores e espinhos, alegrias e sofrimentos. Mas por farol bendito fulgura a doutrina espírita, amparando e educando os caminheiros, em nome de Jesus. Ainda assim, o que ressalta de cada página é o imperativo da compreensão fraterna para que não venhamos a tombar em nossas próprias deficiências. Hilário, pois, trazendo ao lume o episódio que arranca o livro da vida, não tem outro intuito senão o de afirmar que todos nós, os viajores de experiência, precisamos do alimento amor, no prato da compaixão. Emanuel. Uberaba, 29 de agosto de 1960. Primeira parte médium, Valdo Vieira. 1. A fama de rico. O coronel Manuel Rabelo, influente fazendeiro no Brasil Central, fora cometido de paralisia nas pernas. Vivia no leito, rodeado pelos filhos atentos. Muito carinho. Assistência contínua. No decurso da doença veio a conhecer a doutrina espírita, que lhe abriu novos horizontes à vida mental. Pouco a pouco desprendia-se da ideia de posse. Para que morrer com fama de rico? Queria agora a paz, a bênção da paz. Viúvo, dono de expressiva fortuna e prevendo a desencarnação próxima, chamou os 4 filhos adultos e repartiu entre eles os seus bens. Terras, sítios, casas e animais, avaliados em 6 milhões de cruzeiros, foram divididos escrupulosamente. Com isso, porém, veio a reviravolta. Donos de riqueza própria, os filhos se fizeram distantes e indiferentes. Muito embora as rogativas paternas, as visitas eram raras e as atenções inexistentes. Rabelo, muito triste e quase completamente abandonado, perguntava a si mesmo se não havia cometido precipitação ou imprudência. Os filhos não eram espíritas e mostravam irresponsabilidade completa. Nessa conjuntura, apareceu-lhe antigo e inesperado devedor. O coronel Antônio Matias, seu amigo da mocidade, veio desobrigar-se de empréstimo vultuoso, que havia tomado sob palavra, e pagou-lhe 2 milhões de cruzeiros em cédulas de contado. Na presença de 2 filhos, Rabelo colocou o dinheiro em cofre forte, ao pé da cama. Sobreveio o imprevisto. Os 4 filhos voltaram às antigas manifestações de ternura. Revezavam-se junto dele. Papas de aveia. Caldos de galinha. Frutas e vitaminas. Mantinham os cobertores quentes e fiscalizavam a passagem do vento pelas janelas. Raramente Rabelo ficava algumas horas sozinho. E, assim, viveu ainda 2 anos, desencarnando em grande serenidade. Exposto o cadáver à visitação pública,
Fecharam-se os filhos no quarto do morto e, abrindo aflitamente o cofre, somente encontraram lá um bilhete escrito e assinado pela vigorosa letra paterna, entre as páginas de surrado exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. O papel assim dizia: Meus filhos, Deus abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava distribuí entre vários amigos para obras espíritas de caridade. Lego, porém, a vocês, o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E os quatro, extremamente desapontados, leram a legenda que se seguia: Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. 2. A evocação do Comendador. Jorge Salles, o denodado orientador da instituição espírita, encontrava-se no habitual entendimento com Anatólio, o mentor desencarnado, através do médium. As tarefas da noite haviam praticamente chegado ao fim, mas Jorge sentia-se necessitado de instrução e por isso dilatava a palestra, ao pé dos amigos, a constituírem o círculo de oração. Os obsidiados crescem de números, dizia Salles, preocupado e precisamos antepor providências. Sim, concordava o amigo espiritual é necessário estender o clima da serenidade do trabalho, do entendimento e da prece. E a conversação avançou. São lutas morais por toda parte. Jovens mal saídos da infância caem perturbados, de momento para outro. Velhinhos, na derradeira quadra da existência, enlouquecem de súbito. Tem havido suicídios, crimes. O benfeitor consolava, pelo médium falante. Sim, meu amigo, toda paciência é pouca a fim de vencermos com segurança. Saibamos servir a todos, com muita compreensão da fraternidade. Tudo indica estarmos aqui sob a influência do velho comendador Antônio Paulo da Silveira Neves, que foi fazendeiro na região e está desencarnado há 80 anos. Silveira Neves foi um homem terrível. Consultei documentos na municipalidade e tenho ouvido pessoas da zona, cujos ascendentes lhe comungaram a intimidade. Possuía escravos em legião e, entre eles, era conhecido por flagelo de todos. Sustentava capatazes ferozes e comandava, ele próprio, o sofrimento dos cativos, que, às vezes eram chicoteados até a morte. Não só isso. Colocava os sitiantes daqui uns contra os outros, provocando assassínios e ódios que até hoje persistem. Estou certo de que essa teia de obsessões e vinganças nasce da atração do velho comendador. Ele deve ser a causa inicial de tudo. Muito ponderada a sua palavra. O irmão conhece o infeliz? Sim, conheço. Tenho o máximo interesse em evocá-lo. Não acho prudente. Ora, são muitos os espíritos rebeldes evidentemente vinculados a ele. Topo vários, a cada semana. Uns se declaram vítimas do comendador, muitos acusam o comendador e outros ainda prometem que não haverá mudança aqui, enquanto não liquidarem o comendador. Tenho assentado que, apesar de haver transcorrido muito tempo, é indispensável nos disponhamos a doutrinar esse espírito. Sem esse contacto, ao que julgo, será muito difícil a modificação para melhor, de que estamos necessitados. Entendo o que diz, tornou Anatólio mas não faça a evocação. Seria de todo inoportuna. Mas escute, meu amigo. Eu também pareço sofrer a influência dessa poderosa entidade. As referências ao comendador desabam sobre mim como choques elétricos. Só em ouvir-lhe o nome, sinto-me mal. Imagine que já fui orar por ele, no próprio túmulo em que lhe sepultaram o corpo, tão impressionado vivo eu. Creio que se orássemos, chamando ao aparelho mediúnico. Mas não convém. Insistiria, no entanto. Um entendimento direto, entre esse espírito perseguidor e nós, talvez desse bom resultado. A medida desaconselhável. Será que Silveira Neves desencarnado está em plano superior, embora as atrocidades que cometeu? Ainda não. O ex-comendador vive em luta consigo mesmo. Então, trazê-lo ao esclarecimento seria caridade. Isso, entretanto, não deve ser tentado. Meu amigo, por que a recusa, se o espírito dele está em provas,
segundo a sua própria informação. Apesar de tudo, replicou o benfeitor traço, a evocação não deve ser praticada. O interlocutor, porém, não obstante respeitoso, perguntou-se-me exasperado. Mas por quê? Vendo que o instrutor silenciava, discreto, repetiu. Diga. Diga, por quê? Foi aí que Anatólio mudou o tom de voz e falou muito sereno. Jorge, meu amigo, a evocação não deve ser feita porque o ex-comendador Antônio Paulo da Silveira Neves é você mesmo. Reencarnado. 3. A força do exemplo. José do Espírito Santo, modesto espírita de Nilópolis, estado do Rio, falava à porta do centro, a pequeno grupo de amigos. Sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção. Nisso, passam dois estudantes, ouvem breves trechos da palestra e avançam conversando. Você ouviu? Todo espírito é só fachada. Realmente. Fazem as coisas para inglês ver. Logo depois, os rapazes deparam com o infeliz mendigo. Pálido e doente. Sem paletó. Camisa em frangalhos. Pele mostra. A tiritar de frio, estende-lhes a mão magra. Um dos estudantes dá-lhe alguns centavos. Notam, então, que José do Espírito Santo vem vindo sozinho, pela rua. E um deles diz, olhe. Lá vem o tal. Aposto que não dará nada a esse homem. Sim. Vamos ver. Afastemos um pouco, senão ele vai querer fazer cartaz. Os dois jovens ficaram escondidos na esquina, um pouco adiante. O pedinte roga auxílio. José chega junto dele e o abraça, fraterno. Em seguida, apalpa os bolsos e exclama, infelizmente, meu amigo, estou sem um níquel. Os jovens entreolharam-se, rindo. Um deles recorda, não lhe disse. O espírita condoeu-se, vendo a nudez do homem que tremia de frio. Deitou um olhar em torno para ver se estava sendo observado. Sentiu a rua deserta. Num gesto espontâneo, tirou o paletó. Dependurou a peça num portão de residência próxima, arrancou a camisa felpuda e, seminu, vestiu-a no companheiro boquiaberto, mas encantado. O seguir, após recobrir, à pressa, o busto nu com o paletó, disse com simplicidade, meu amigo, é só isso que tenho hoje. Volte aqui mesmo amanhã. E estugou o passo para a frente, enquanto o necessitado sorria, feliz. No outro dia, os dois estudantes estavam no templo espírita, ouvindo a pregação. 4. O achado. Viajantes, seguindo, apresentavam bilhetes. Viajantes, chegando, mostravam aspectos bizarros. Costumes de caroar, vestidos de algodão leve, grossas blusas de lã e capas gaúchas. Senhoras de passo lento surgiam, entremostrando saúde e alegria. Jovens risonhas caminhavam com a desenvoltura de modelos em passarela. Perdido na multidão do grande aeroporto, Marcelino Nunes divagava, contemplando as hélices dos aviões de grande porte. Relanceando o olhar em torno, via, encantado, o ambiente distinto. O dinheiro corria em cédulas de 1000. Ninguém discutia a cobrança do excesso de malas, nem regateava a conta dos souvenirs, vendidos a preço de escorchar. Marcelino sonhava. Queria ser como aqueles forasteiros que iam e vinham pelas alturas. Desejava viajar, viajar, rotulando bagagem com etiquetas de hotéis dos diferentes países. Turista importante, vida ideal, pensava. Mas para isso precisava de dinheiro, muito dinheiro. Viera do interior buscando melhoria financeira na capital, entretanto, só encontrara um emprego de ninharia, na conceituação dele mesmo. Nada além de balconista numa loja de novidades. Marcelino, desça aquela taça da prateleira. Nunes, tenho pressa. Faça o favor. Cansara-se de ouvir fregueses insípidos. Enfadara-se. E atingiu os 30 anos, sem que lhe fosse possível coisa melhor. O ordenado mal dava para pensão e condução. Preocupado, escrevia para a mãezinha viúva, relatando-lhe os problemas. Entretanto, a velha, na titulação com que lhe recordava o carinho, era espírita militante, e respondia,
serena. Meu filho, dever correto é degrau para a verdadeira felicidade. A lei de Deus premia a perseverança no bem. Não queira facilidades sem trabalho e suor. Humildade, meu filho, mais humildade. Cada missiva materna era um apelo à energia moral. Não reclamava, contudo, aborrecia-se. Ora essa, costumava falar de si para consigo. Pobre mãe. Sempre conselhos. Os espíritas parecem atacados de indigestão filosófica. Enquanto ruminava os seus problemas, a pequena multidão, no grande aeroporto, exibia brasões, carteiras recheadas, colares ricos, alfinetes encastoados de pérolas, pulseiras de ouro, relógios caríssimos. Ah! Se eu tivesse dinheiro, mandava esta vida às favas, dizia Nunes baixinho. Descontente, Marcelino mastigava o cigarro, indo e vindo de um lado para outro. Inquieto. Solitário na turba. Sedento de companhia. Depois de longos minutos de insatisfação, sentou-se enquanto aguardava o ônibus. No banco, apenas ele, um homem de bengala branca. Cego, de semblante sereno, aguardando pessoa amiga. Destacando-se ao alcance da mão, viu algo. Um pacote bem feito em papel pardo. Cigarros? Quem sabe? Havia visto, há tempo, um grande pacote de cigarros norte-americanos acondicionados daquela maneira. Marcelino esperou. Um moço veio e deu o braço ao companheiro de banco, retirando-se os dois. A sós, não teve qualquer dúvida. Não se vendo observado, arrebatou o pacote com naturalidade e saiu. Posso fumar alguns dias, sem preocupação, refletia. Afastou-se e, logo após, tomando o ônibus, retornou ao seu quarto humilde. A sós, abriu cuidadosamente o embrulho e, surpresa! Ali estavam cédulas de 1000 cruzeiros, novíssimas. Deviam ter saído de casa bancária na véspera. Marcelino contou o primeiro lote, retirando a cinta elástica. 100 notas. E, constando todo de 20 maços, estava na posse de 2 milhões de cruzeiros. Trancou-se, cauteloso, arfando de emoção. A consciência recomendava-lhe buscasse o dono, anunciando o achado. Mas, por quê? Ajudaria a mãezinha cansada, argumentava Traço. Seria útil a muitos amigos. Sentia-se atrapalhado. Via-se agora inseguro. Não tinha lugar para tanto dinheiro. Entretanto, o aposento era servido de boa chavetinha, a mesa, gaveta sólida. Invadido por pensamentos com que não contava, arquitetou a renovação. Deixaria o emprego modesto. Formaria novos hábitos. Visitaria os familiares no interior, melhorando-lhes a sorte. Em seguida, teria o seu próprio estabelecimento comercial. Debalde tentou repousar naquela tarde de domingo. À noite, buscou um cinema, contudo, não esperou pelo fim do filme. A fortuna inesperada furtara-lhe a paz de espírito. O dia seguinte, comunicou ao chefe a retirada e pedia-lhe fosse dispensada qualquer obrigação de aviso prévio. O gerente aconselhou calma, entretanto, respondeu agressivo. Disse que a loja lhe fora cárcere. Não tencionava mais pôr os pés ali. Queria começar vida nova. Despediu-se da pensão pobre, ofendendo a dona da casa, referindo-se a pulgas indomáveis e pratos mal feitos. Logo após, instalou-se em hotel. Gastara 4 dias em mudanças e andanças. Resolvendo buscar o interior no dia seguinte, foi a uma grande loja, para compras. Dando-se ares de importância, pediu a preparação de várias peças, em papel especial para presentes. As aquisições montaram em 11.600 cruzeiros. Marcelino entregou 12 notas, e o moço, gentil, na caixa, pedindo para que aguardasse o troco, afastou-se, solicitando um momentinho. Alguns minutos passaram lentos, quando um agente policial chegou de improviso e deu-lhe ordem de prisão. Em meia hora, o quarto de hotel passou por impiedosa revista. O dinheiro encontrado era, todo ele, em série completa de notas falsas. Recolhido ao distrito policial,
O pobre Nunes chorava em desespero. 5. Proteção espiritual. Marques, o ex-presidente do Templo Espírita, falava a companheiro. Teremos uma Assembleia Geral depois de amanhã. Estou colecionando os documentos. Veremos quem pode mais. Desmoralizarei os mandriões. E Osório, o amigo fiel, ponderava. Mas calma. O senhor foi presidente por muitos anos. Sempre respeitado. Sempre querido. Recordemos nossas reuniões. Nosso Dias da Cruz, que o senhor conheceu tão bem, quando neste mundo, prometeu ajudá-lo até ao fim. Sei que estou protegido, dizia Marques, beliscando, nervoso, a barba branca a traço, mas vou colocar a coisa em pratos limpos. A diretoria foi tomada de assalto. E muita gente querendo transformar a casa em gamela gorda. Marques, a ironia é veneno. Tenho fotocópias, retratos, informações e muito papel importante para mostrar o passado desses oportunistas. Todo o material será exibido na Assembleia. Alguns desses companheiros transviados são passíveis de xadrez. Medite, Marques, medite, pedia Osório. O que passou, passou. Agitar o fundo de um poço é fazer lama. Ore. Peço o amparo do alto. E, a convite do amigo, os dois se puseram em prece, rogando proteção espiritual. Em seguida, tornaram à casa de Marques, onde Osório observaria como adoçar o calhamaço. Ao procurar o libelo escrito, o dono da casa ouviu a arrumadeira, que entrara na véspera, a estranha explicação. Senhor Marques, todos os papéis que o senhor deixou espalhados nas cadeiras, com retratos e jornais velhos, eu entreguei ao lixeiro, quando o caminhão da prefeitura por aqui passou. Meu Deus, gritou o velhinho, entrelaçando as mãos na cabeça, ante Osório sorridente, era serviço de 8 meses. E a jovem inexperiente replicou, sem saber que fazia definição moral. Mas era muita sujeira. 6. Renovação. Suspirava pela nomeação para o cargo público que lhe daria 40.000 cruzeiros por mês. Conquistar o diploma de bacharel. Numa noite, acalentando o desejo de instituir várias obras de beneficência em favor da humanidade sofredora, Raimundo Perez orava, estático. Queria subir. Desvencilhar-se do corpo físico. Entraria em contato com a esfera superior e formularia a súplica que acalentava no íntimo. Aspirava ao título de benemérito no campo da doutrina que professava. Mas precisava de dinheiro. Muito dinheiro. Quem sabe? Somente os espíritos superiores poderiam dissolver as dificuldades que se lhe antepunham ao grande intento, e pensava. Nomeado com os vencimentos de 40.000 cruzeiros mensais, poderia encontrar o necessário comércio. Em seguida, ganharia influência, atrairia poderosos, escalaria a montanha do ouro e granjearia importância política para cumprir a missão. Embalado em deliciosas miragens, Perez dormiu e viu-se efetivamente desligado da máquina corpórea. Reconheceu-se subindo, até que se viu em amplo salão, à frente de nobre instrutor que o recebeu entre bondoso e severo. A breves momentos inteirou-se de toda a situação. Alcançara grande instituto do plano superior, que supervisionava várias tarefas espíritas na esfera dos homens. Contudo, não era ali o único visitante. Em torno, enorme multidão. Muitas vozes, muita gente. Alguém, mais categorizado que ele mesmo para pedir, ergueu-se diante do benfeitor e, com sublime sinceridade, rogou informes sobre a razão de tantos fracassos entre os companheiros do espiritismo, na terra. Era um missionário da verdadeira fraternidade, buscando piedosamente recursos de amparo moral para os próprios irmãos na fé. Ninguém ousou adiantar-se-lhe aos rogos. A petição era comovente demais para que outros requerimentos lhe tomassem a dianteira. Foi então que o generoso mentor tomou a palavra e falou com franqueza. Com base em inúmeros dados estatísticos colhidos junto aos nossos companheiros na Terra, podemos esclarecer que grande número dos profitentes do espiritismo, na carne, tem fracassado devido às seguintes atitudes.
Querem dinheiro e dominação. Querem autoridade e influência. Querem saúde física perfeita. Querem a compreensão alheia integral. Querem as mais altas concessões da mediunidade, sem esforço para obtê-las. Tudo isto porque se esquecem de que, na Terra, devemos estar cientes do ensino de Jesus, que afirmou categórico, quando esteve na carne: meu reino não é deste mundo. O benfeitor teceu ainda algumas considerações sobre o tema e, ao acabar de falar, Raimundo sentiu-se desamparado em si mesmo. Guardava a sensação de quem viu o solo a fugir-lhe dos próprios pés. E sentindo-se cair do alto, de muito alto. E acordou. Identificara-se, mas visceralmente transformado. Conservava a impressão de prosseguir envergonhado de si mesmo. Acompanhou a mãezinha ao mercado, ajudando-a, prestativo. Não mais falava na sua nomeação com o entusiasmo anterior, e a palavra dinheiro passou a ter, para ele, importância bem secundária. À vista de tudo isto, de Conceição, a genitora, chamou os dois filhos mais velhos à longa conversação e assentaram juntos que um psiquiatra devia ser consultado. Anotando a súbita renovação de Raimundo, todos os familiares julgaram que o pobre rapaz ficara perturbado da razão. 7. O tesouro oculto. José Cardoso frequentava as sessões espíritas da casa de Albuquerque, desde alguns meses. Persistente, por várias vezes submeter a delicadas questões a Benício, o mentor espiritual. Benício, paciente, atendia sempre, procurando encorajá-lo nas tarefas do bem. Agora, no entanto, em sucessivas reuniões Cardoso insistia, mais teimoso, com o amigo desencanado, indagando por tesouros ocultos. Debalde, os companheiros de sessão e o mentor espiritual tentaram dissuadi-lo do intento, mostrando a impropriedade da ideia que se lhe fizera obcecante. O coitado queria descobrir ouro, desenterrar ouro. E repetia: em nossa região já foram descobertos diversas arcas antigas e caldeirões recheados, em épocas diferentes. Aqui foi sede de mineração. Há muito ouro escondido. Existem espíritos vigiando fortunas enormes. Poderíamos fazer muitas obras de caridade. Certa noite, feriu novamente o assunto, e Benício falou: meu irmão, fique tranquilo. Sua petição é bem inspirada. Sua intenção é construtiva. Indicaremos caminho para um tesouro no chão. Uma onda de espanto percorreu a pequenina assembleia. Companheiros entreolharam-se, assustadiços, receando estivesse ocorrendo qualquer mistificação. Cardoso esfregou as mãos, contente. Renteou com o médium em transe. E o mentor explicou: Cardoso, busque o seu quintal. Além do pátio empedrado, depois da cozinha, você vê todos os dias grande mancha de terra escura, que a tiririca está envolvendo. Cave lá, meu amigo. E, entre os amigos surpreendidos, Cardoso anotou imediatamente os dados. No outro dia, pela manhã, começou a cavar. Cavou até ficar exausto. Desapontado, não encontrou nenhum sinal de tesouro oculto. Na reunião seguinte, interpela o benfeitor sobre o sucedido. Bondoso, Benício esclarece. Você cavou muito bem. O caminho da riqueza está pronto. E Cardoso interroga, aflito. Mas, como? E o benfeitor espiritual? Plante na cova rasgada um pétalo de laranjeira, regue, trate-a com amor e, em breve, você terá o tesouro que procura, porque uma laranjeira, Cardoso, é princípio de um laranjal. 8. Em livros espíritas. Quero 2.000 cruzeiros em livros espíritas. Era uma jovem senhora no balcão, a fazer o pedido. Mas o gerente da casa solicitou: faça, por obséquio, a relação. Não há necessidade, afirmou a dama a traço. Escolha os melhores e mande ao doutor Anísio Fortes. E forneceu o endereço exato. O chefe do serviço, porém, coçou a cabeça, encabulado. Aquela moça sorridente a fazer uma compra significativa, assim desacompanhada. A indicação do nome de um médico que ele sabia materialista,
embora respeitável. Não desejava criar um caso entre a instituição que a livraria representava e o clínico referido. A senhora está credenciada por ele para fazer a compra. A cliente sorriu, compreendendo a dificuldade, e, rogando ao diretor de vendas um minuto de atenção, explicou. Bem, o senhor não me conhece e devo esclarecer a questão, em meu próprio benefício. Esboçou na face a expressão silenciosa de quem ouve a própria consciência e continuou. Narrando os próprios erros, atendemos a profilaxia necessária contra as nossas imperfeições. Imagine o senhor que, há precisamente 4 anos, cometi falta grave. Recém-casada, vi meu esposo adoecer sem recursos. Não tendo o apoio de qualquer parente que me pudesse prestar auxílio, aceitei a única oportunidade que me apresentavam, a de zelar pelo asseio no gabinete do Dr. Fortes. Encerrar, porém, 2 salas e limpar instrumentos e vidros, móveis e vasos asseguravam-me ninharia. O ordenado dava mal para alguns sanduíches. Minha luta crescia. Penhorei o que pude. Mesmo assim, os débitos aumentavam. Apareceu, entretanto, a grande oportunidade. Amigos de meu esposo lembraram meu nome numa prova de habilitação para atendente. Poderia ingressar, assim, no serviço público. Contudo, a preparação de papéis requeria dinheiro. A aquisição de traje novo requeria dinheiro. Vivia na expectativa inquietante, quando, de caminho para o trabalho, encontrei precioso vaso quebrado, sob elegante janela. Fina porcelana estilhaçada. E veio-me ideia estranha. Por que não aproveitar? Juntei fragmento a fragmento, recompus a peça o quanto me foi possível, adquiri papel fino, adequado a presentes e fiz pequenino volume de bela aparência. Apressei o passo e cheguei mais cedo. Fiz todo o serviço que me competia e, postando-me atrás da porta com o presente numa das mãos, esperei que o Dr. Fortes viesse. Eu sabia que ele chegava de repente, varando a porta à feição de vento tempestuoso. Aconteceu o que previa. O Dr. Fortes empurrou a porta de vai-vem com força, e zás. O embrulho rolou no piso e os cacos com grande ruído deram a impressão perfeita de que a preciosidade se perdera naquela hora. Meu jogo fora certo. O bondoso amigo, cavalheiro corretíssimo, fitou-me consternado. Como a voz da interlocutora se fizera hesitante, o gerente indagou, interessado. E o resto? Ante as perguntas do médico, que se supunha responsável pelo desastre, menti que se tratava de uma lembrança que meu marido e eu havíamos adquirido a custos para ofertar à minha irmã, prestes a casar-se. O Dr. Fortes consultou os remanescentes da peça e, homem muito experimentado, avaliou-a pelo justo valor. Não quero que a senhora tenha qualquer prejuízo, disse, pesaroso. E, de imediato, sacou do bolso 2.000 cruzeiros, entregando-nos a título de indenização, pedindo desculpas. Embora desconcertada, recebi o dinheiro e utilizei-o nas providências que desejava. Concorri ao cargo e consegui nomeação para trabalhar no Instituto Assistencial. Abandonei minhas antigas atividades. Conquistei salário digno. Depois de algum tempo, buscando auxílio moral na doutrina espírita em benefício de meu esposo, tornei-me espírita, igualmente, e compreendi meu erro grave, percebendo que me fiz ladra, através do que podemos chamar uma falta perfeita. Procurei, então, o Dr. Fortes e confessei-lhe o meu gesto infeliz. Ele ouviu-me, com simpatia e respeito, mas não concordou com a devolução do dinheiro. Abraçou-me, benevolente, e apenas pediu que eu lhe desse um livro do nosso movimento, à guisa de amostra, desejando conhecer os princípios que me revolviam, assim, o fundo da consciência. O gerente da livraria, ao vê-la terminar a história, estendeu-lhe a mão, cumprimentando-a e falou, comovido. Minha irmã, seu exemplo me obriga a pensar. A dama pagou a importância fixada, e, quando voltou à livraria, 3 dias depois, para recolher o certificado de que o médico havia recebido a encomenda, encontrou o gerente, atarefado, preparando um fardo de livros. Está vendo? Disse ele à recém-chegada,
Hoje faço igualmente o meu pacote com 1.200 cruzeiros, em livros da nossa causa, para oferecer a um amigo. Como assim? Perguntou a visitante, evidentemente intrigada. O gerente, contudo, apenas sorriu e falou, entre satisfeito e hesitante. Eu também tenho um caso. 9. O telefonema. Achava-se Agostinho Pereira de Souza, denodado trabalhador da doutrina espírita, no Hospital Pedro Alcântara, no Rio, atendendo a confrade que, por mais de 2 horas, lhe tomava tempo. Paciente, Agostinho escutava. O amigo falava sem pausa, com a mímica de sonâmbulo. Relatórios verbais imensos. Projetos. Notícias. Petitórios. Acordando, por fim, para a realidade, e reconhecendo que repetia observações, como disco estragado, disse para o ouvinte bondoso. Mas, afinal, Agostinho, como você pode dar conta de tanto trabalho? Estamos ouvindo enfermos gemendo. De certo você tem muitos deveres e uma longa palestra come horas. É muita gente a bater com a língua nos dentes. Como resolve o problema de tudo atender no momento exato? Sim, não foi fácil, replicou Agostinho, com evidente preocupação ante o serviço a fazer. A princípio, lutei. Tomar tempo dos outros é falta de caridade, mas dizer que uma pessoa é maçante é falta de caridade também. Mas, como tantos homens extremamente ocupados, tive igualmente de dar um jeito. O nosso hospital espírita é uma casa do povo. E a repartição que administra os interesses do povo é a prefeitura. Sem ferir, assim, a verdade, combinei com um de meus companheiros uma providência que vem dando certo. Quando alguém me absorve o tempo, falando demais, ele vai a um telefone próximo e diz que o serviço da prefeitura está chamando. Ótimo, exclamou o visitante, mostrando largo sorriso, sem se aperceber de que ele era um dos tais pauradores inconscientes. E já se dispunha a prolongar a conversa, quando o telefone tilintou. Um servidor da instituição atendeu e, logo em seguida, voltou-se e avisou. Senhor Agostinho, o serviço da prefeitura está chamando. 10. O caso Pitanga. Pitanga, suas contas serão encerradas hoje, dizia o Dr. Abranches ao empregado surpreso. Embora estimemos em você um cooperador correto, não podemos conservá-lo. Doutor, por quê? Perguntou o pobre homem ao engenheiro que o interpelava. Você já tem 9 anos e pico. A fábrica não deseja ter elementos estabilizados em demasia. Você sabe. A lei. Doutor, mas isso me acontece pela 2ª vez na vida. Sou viúvo e, apesar disso, crio 6 netos órfãos de pai e mãe. Desisto de qualquer direito. Preciso trabalhar. Vivo num barracão alugado, não tenho roupa, não tenho facilidades, mas o que ganho dá para os meninos. Isso é a minha vida. O chefe notou que o servidor deitava lágrimas, qual se fora mamoeiro dilacerado, e condoeu-se. Ânimo, Pitanga, falou, batendo-lhe no ombro. Mas João Pitanga, o encarregado da limpeza, largou a vassoura e passou a soluçar. O diretor, preocupado, deu-lhe o braço e arrastou-o, quase, até o gabinete, e fê-lo sentar-se. Ora, ora. Que é isso? Você, chorando. Você é um homem. Ah, doutor, tenho quase 60 anos. Ninguém me empregará mais. E depois? Depois, o quê? Pitanga arrancou do bolso um pedaço de pano pardo, que devia ter sido um lenço em outra época, enxugou a pasta de suor e lágrimas, e falou. Doutor, há 28 anos, eu era empregado numa casa bancária e conduzia 100 contos de réis num trem suburbano. No atropelo do desembarque, por falta de atenção, tomei uma pasta semelhante como sendo a minha. Agarrei-a. Mas, ao abri-la, verifiquei o engano. Só havia lá dentro um livro de contabilidade e vários cadernos de estudo. A firma que esperava o dinheiro telefonou para o banco. Detido no distrito policial, ninguém acreditou na minha palavra. Não fosse um amigo que se responsabilizou por mim e teria amargado muito tempo na cadeia. Quis suicidar-me,
mas fiz-me espírita e compreendi que o sofrimento é o remédio da purificação espiritual. Para pagar a dívida, minha esposa e eu montamos uma lavanderia. Trabalhamos 10 anos, quase passando fome. E quando resgatamos a última prestação, minha mulher morreu tuberculosa. Tínhamos um filho, bom companheiro, que foi esmagado sob as rodas de um caminhão, ao entregar a roupa lavada. Quando a viuvez chegou, restava minha filha. Coloquei-me numa fábrica de massas alimentícias. Ganhava pouco, mas tinha a compensação de ver Dorinha feliz. Antes de completar 10 anos de casa, como agora, fui despedido. Empreguei-me aqui, como varredor. Minha filha casara-se, mas o marido, que era operário numa fábrica de móveis, perdeu uma das pernas num desastre de trem. Desde essa época, ficou nervoso, perturbado. Deu muito trabalho e veio, por fim, a descansar na morte, há 4 anos. Dorinha, porém, não resistiu e acompanhou ao marido, depois de uma longa tuberculose. Deixaram-me 6 filhos. 6 crianças que esperam por meus braços de velho. Que farei? O doutor Abranches consolou-o. Faria tudo para ajudá-lo. Que João viesse toda semana ver se lhe obtinha uma beirada na fábrica. Naquela hora, contudo, não podia torcer decisões da diretoria. E de semana a semana, Pitanga arremendado, carregando o chapéu, chegava, indagando. Doutor Abranches, será que já posso vir outra vez? Ainda não, Pitanga. Mas logo que a crise dos tecidos desapareça, tratarei de seu caso. E João voltava, mais triste. Para que a comida não ficasse mais curta, começou a apanhar papéis na rua e pedir jornais velhos. Diversas famílias espíritas passaram a cooperar. Ameaçado de despejo e cercado de cobranças, João apanhava sol para aquecer as costelas cansadas de bronquite, acocorado à porta de casa, quando uma bicicleta chegou. Um rapaz dos Correios entregou-lhe um telegrama. Assunto urgente. Um amigo, que ele não conhecia, chamava em termos carinhosos. Morava em bairro distante, estava doente e queria vê-lo. Pitanga esperou 4 dias, até arranjar dinheiro para o bonde. E fez a viagem, sem maiores preocupações. Era médium passista. Costumava receber solicitações daquela natureza para confortar doentes, aqui e ali. Espantou-se, porém, ao chegar no endereço indicado, porque, ao dizer quem era, foi introduzido de imediato. Guiado por velha governanta, atravessou 2 salas e grande corredor ricamente mobiliados, e entrou num aposento em que um homem enfermo parecia enterrado em colchas brancas. No doente, em que ossos se mostravam a pele, só os olhos mostravam intensa vida. Entretanto, com esforço, o doente estendeu-lhe a mão, como garra mole, e, depois de fazê-lo sentar-se, falou, comovido. João Pitanga, conheço você há quase 30 anos, sem que você me conheça. E de certo sairia do mundo sem apertar-lhe a mão, mas, sitiado há 4 meses pelo câncer, conheci a doutrina espírita e minha consciência despertou. Pedi a Deus não me deixasse partir sem vê-lo, para pedir-lhe perdão. Diante de Pitanga, boquiaberto, o homem fez longo intervalo e continuou. Há 28 anos, viajava ao seu lado, vindo da academia em que me fiz contador. Ao desembarcar, tomei sua pasta, como sendo a minha e só em casa dei pelo engano. Tinha nas mãos os 100 contos de réis pelos quais você sofreu tanto. Soube daí a 2 dias que você estava na polícia, acusado injustamente, mas calei-me. Era ambicioso. Tinha planos. Montei uma loja com o dinheiro e a loja prosperou. Depois de 10 anos, era um homem rico e podia gastar. Esqueci o seu nome, o seu problema e atirei-me ao lucro fácil. Fiquei milionário. Contudo, ai de mim. A fortuna envolveu minha casa em trevas. Com 2 filhos, minha esposa esqueceu as obrigações e entregou-se a um aventureiro e humilhou-me quanto pôde. Por amor aos meus filhos, não me desquitei. Minha mulher, porém, suicidou-se, ao ver-se abandonada pelo homem que tanto mal me fez. Meu rapaz,
envenenado talvez pelo dinheiro farto, começou a fazer loucuras e morreu num desastre de automóvel, por ele conduzido em estado de embriaguez. Minha filha casou-se, mas meu genro não se sentia com necessidade de trabalhar, viciou-se com a maconha e acabou perturbado, num sanatório. Viúva, minha filha não aguentou a solidão e, ainda impressionada com o exemplo materno, suicidou-se também, deixando-me 2 netos. Os meninos, porém, são retardados mentais, e fui compelido a deixá-los indefinidamente num colégio adequado. Pitanga, machucado no coração, chorava copiosamente. Como vê, prosseguiu o enfermo traço, você sofreu muito, mas tenho pago um preço terrível pelas aflições que lhe dei. Antes de conhecer o seu paradeiro, tomei contato com as verdades do Espiritismo e procurei distribuir o possível entre as instituições de beneficência. E designando uma caixa forte. Peço a você, porém, que abra o cofre e retire os 900.000 cruzeiros que estão lá dentro. São seus. Não lhe entrego o resto do que tenho, porque os 2 netos precisam de pensão. Aceite, Pitanga. Aceite e perdoe-me. E creia que não vou sem culpa na grande viagem. O seu perdão, contudo, será para mim nova força no mundo espiritual. Havia tanta confiança e doçura no pedido, que João abriu o cofre e recolheu o dinheiro. Em seguida, conversaram, trocando confidências, como velhos amigos. Oraram. Pitanga aplicou-lhe passes. O doente ainda viveu 6 dias no corpo físico e João visitou-o diariamente, assistindo-o, até a hora última. No dia seguinte ao dos funerais, Pitanga voltou à fábrica, procurou o Dr. Abranches e contou-lhe o sucedido, pedindo conselho. Agora, João, você está bem, disse o chefe, sorrindo. Não, doutor. Estou preocupado. Não quero que meus netos saibam que tenho esse dinheiro. Ajude-me a empregá-lo. Você poderá pagar suas dívidas e guardar mais de 800 contos em ações na fábrica. Haverá bom rendimento. Mas o quê? Queria que o senhor pedisse à diretoria para dar-me trabalho, ainda que eu tenha de ser novamente despedido, daqui a 9 anos. O Dr. Abranches sorriu e prometeu colaborar. Daí a 4 dias, quando Pitanga voltou, encontrou a ordem fora readmitido. E sem esperar pelo dia seguinte, pediu a vassoura e recomeçou a varrer. 11. Provação. Heitor Pessoa e a esposa, Edelminda, desde os primeiros dias na cidade eram assíduos frequentadores do templo espírita. Corretíssimos. Generosos. Entretanto, fora disso, pareciam fechados. Excelentes companheiros na instituição, contudo, na vida particular, eram francamente inacessíveis. Muito bons, mas muito orgulhosos. Sabem ensinar a fraternidade, mas escorregam mais que os peixes. Observações como essas eram frequentes. E como semelhante situação estivesse incomodando, o presidente imaginou um meio de sanar as impressões. Em cada semana, o culto do evangelho seria atendido em determinado lar. Assim, cada residência dos irmãos da agremiação seria aberta ao exercício da fraternidade. Chegada a ocasião em que lhes caberia o testemunho efetivo, Heitor e senhora tentaram gentilmente esquivar-se, mas a diretoria insistiu e tiveram que abrir as portas. Na noite indicada, o casal e o único filho, Marcelo, rapaz de nobres feições, atlético e bem posto, fizeram as honras. A reunião correu encantadora e o texto do Evangelho, não julgueis para não serdes julgados, mereceu apontamentos lindos. O cafezinho foi servido carinhosamente, mas, às despedidas, veladas reclamações ouviam-se aqui e ali. Mafra, o presidente, havia perdido a carteira, Antônio Silva sentia falta do relógio, Dona Carlinda ficara sem o broche de ouro e Dona Aurora não pudera localizar a pulseira. No dia seguinte, porém, Heitor, muito desapontado, visitou os companheiros, um a um, restituindo-lhes os objetos perdidos e explicando que não costumava receber visitas porque o filho ainda desajuizado, em vagaroso tratamento.
Boquiabertos, os amigos compreenderam que o distinto e esquivo casal trazia a aprovação de um filho, muito sádio de corpo, mas positivamente obsidiado. 12. Cólera. Antônio Sobreira, a caminho da garagem onde mantinha pequena frota de caminhões, foi ver a mãezinha doente, que lhe pediu, logo após rápidos instantes de conversa: meu filho, tenha cuidado contra a irritação. Em nossa reunião espírita de ontem à noite, nosso velho amigo Silvério Barcas desencanou num ato de imprudência, conclamou a todos trabalhar-se contra a cólera. E você tem estado muito nervoso. Não se aflija, mãe, respondeu sorrindo. Entretanto, mal dera alguns passos na rua, foi procurado por um motorista, que lhe disse: seu Antônio, venha depressa. O Avelino, seu irmão, atropelou seu filho. Indignado, Sobreira entrou no veículo, como fera, e daí a minutos estava, de novo, à frente de casa. Aglomerava-se o povo em torno de larga mancha de sangue. Avelino, o seu irmão, dirigiu-se para ele e rogou, transtornado: Antônio, perdoe-me. Vinha passando em marcha regular, quando Antoninho atravessou. Foi questão de um segundo. Onde está meu filho? Gritou Sobreira. Uma senhora logo afirmou que o menino acidentado fora conduzido no colo materno para o hospital, junto de 2 médicos que haviam passado, momentos antes. Você pagará tudo, falou Sobreira, aos berros para o irmão. Arranjei o caminhão para você, a fim de matar a fome de sua família, e você mata o meu filho. Mas você hoje me pagará tudo. E sem ouvir mais nada, avançou para o pobre motorista, aos murros, deixando no chão com várias escoriações e equimoses. Em seguida, cego de fúria, toma o automóvel, mas, atingindo o hospital, encontra na portaria a esposa sorridente, com o filhinho feliz. Graças a Deus, diz ela ao esposo nada aconteceu. Antoninho não teve um arranhão. E o sangue no asfalto? Pergunta Sobreira, varado de assombro e remorso. Somente então veio a saber que o sangue pertencia ao cachorro de estimação, o Totó, que acompanhava o menino, e que os médicos que haviam atendido, de passagem, eram ambos veterinários. Naquele instante, Sobreira, recordando as palavras de sua mãe, não pôde sofrear as lágrimas de arrependimento. 13. O médico e o fiscal. Se possível, acelere um pouco a marcha. Era o abnegado médico espírita, Dr. Militão Pacheco, que rogava ao amigo que o conduzia por gentileza. E acrescentava: o caso é Krupp. O companheiro ao volante aumentou a velocidade, mas, daí a momentos, um fiscal apitou. O carro atendeu com dificuldade e, talvez por isso, a motocicleta do guarda sofreu pequeno choque sem consequências. O policial, porém, não estava num dia feliz e o Dr. Pacheco com o amigo receberam uma saraivada de palavrões. Notando que não reagiam, o funcionário fez-se mais duro e declarou que não se conformava apenas com a multa. Os infratores estavam detidos. O Dr. Pacheco deu-lhe razão e informou que realmente seguiam com pressa para socorrer um menino sem recursos, rogando, humilde, para que a entrevista com a autoridade superior fosse adiada. Se o senhor é médico, disse o interlocutor, com ironia deve proceder disciplinadamente, sem sair do regulamento. Para ser franco, se eu pudesse, meteria os dois, agora, no xadrez. Embora o amigo estivesse rubro de indignação, o Dr. Pacheco, benevolente, fez uma proposta. O guarda deixaria, por alguns instantes, o veículo, e seguiria com eles no carro, mantendo vigilância. Depois do socorro ao doentinho, segui-lo-iam para onde quisesse. Havia tanta humildade na súplica, que o fiscal concordou, conquanto repetisse asperamente os insultos. Aceito, exclamou e verificarei por mim mesmo. Ando saturado de vigaristas. E creio que, se estão agindo com mentira, hoje dormirão no distrito. A motocicleta foi confiada a um colega de serviço e o homem entrou, seguindo em silêncio.
rua aqui, esquina acolá. Dentro em pouco o carro atingiu modesta residência na Lapa, em São Paulo. Os três entram por grande portão e caminham até encontrar esburacado casebre nos fundos. Mas, ao ver o menino torturado de aflição nos braços de infeliz mulher, o bravo fiscal, com grande assombro dos circunstantes, ficou pálido e com os olhos rasos de água. O petis agonizante e a jovem senhora sem recursos eram seu próprio filhinho e a sua própria esposa que ele havia abandonado 2 anos antes. 14. Onde estará? A senhora, elegantemente trajada, comparece na portaria do lar espírita para buscar a criança que pretendia adotar. Quero perfilhar, dizia a dama. Tomarei todas as providências, mas quero escolher. E a diretora começou as apresentações. Esta não, falava a senhora, fitando doce menina de olhos escuros é morena demais. E analisando uma por uma, continuava as apreciações. Esta não, tem jeito de serelepe. Este não, tem olhos de gato assustado. Este não, está remelento. Este também não, é um garoto de olhar muito frio. Esta não, é muito anêmica. Fim do exame de 32 pequeninos, a senhora perguntou. E os outros? Onde estará a criança que eu busco? Mas a diretora respondeu, com serenidade, minha irmã, a senhora me perdoe, mas o nosso estoque acabou, e creio que agirá com acerto se procurar sua encomenda no céu, pois, nas condições que deseja, penso que somente encontrarás a criança entre os anjos. 15. O sofrimento alheio. O bonde deslizava em marcha regular, mas Belarmino Sintra, sentado no quinto banco, extravasava desespero. Parecia não ver os carros que buzinavam, nem o casario em torno, nem circunstantes, nem a chuva garoenta. Ele só ia excitação. Ele só ia mágoa. Aguardava a promoção por 11 anos de trabalho correto na repartição e era funcionário há mais de 20. Esforçara-se, renunciando a facilidades diversas, pensando na melhoria. No momento exato, porém, a melhoria alcançara outro que, a seu ver, não correspondera. Indignado, escrevera uma carta ao chefe, ameaçando com um inquérito escandaloso, e o chefe chamara-o a gabinete para entendimento pessoal. Sentia-se desanimado, infeliz. Era pai de família. Esposa e 4 filhos. Não tinha débitos a solver, mas nenhum vintém no pé de meia. No fim do mês, era sempre a mesma situação. Contas pagas e bolso vazio. Achava-se, por isso, inconformado, revoltado. Não suportaria qualquer advertência. Armara-se. Se o chefe lhe desconsiderasse a atitude, reagiria. O veículo para por 2 longos minutos, esperando por outro no entroncamento. E Belarmino, relanceando os olhos, é quase obrigado a ler uma frase no volume que a senhora míope ergue muito alto, no banco, em frente. É um livro espírita, em cujo texto ele anota um aviso, letra por letra. Tenha paciência. Fitando o sofrimento alheio, aprendamos a encontrar a felicidade que é nossa. Belarmino sente-se como sob ducha fria. Nisso, no instante exato em que o bonde larga de novo, um homem pesado toma o veículo, a esbofar-se, enxugando suor, apesar do tempo frio. Senta-se rente ao escriturário preterido, e, porque um senhor vizinho lhe mostre semblante mais ameno, fala-lhe a queima-roupa. Vida penosa. Não aguento mais. Meu caro amigo, disse o companheiro anônimo, cada qual neste mundo tem sua cota de aflição. Porque o bonde passasse à frente de um consultório médico em que se via grande número de consulentes esperando vez, o recém-chegado observou. Vida boa é de médico. Parece que os clientes lhe trazem a sopa à boca. O outro, no entanto, discordou. O senhor está enganado. Eu sou médico. Estamos presos ao sofrimento humano. Cada enfermo é um problema. E os cabelos embranquecem ou caem cedo como se tivéssemos um vulcão na cabeça. De minha parte, estou fatigado. Ainda ontem vi minha mãe morrer nos meus braços, devorada pelo câncer, sem que eu lhe pudesse dar outra coisa senão anestésicos. E num desabafo.
Vida boa deve ser a de quem possa andar ou viajar livremente, assim como o caixeiro viajante. O outro, porém, revidou. Caixeiro viajante. Não diga aí.